Na Vila Carrão, um novo jeito de viver começa agora. Conheça o Orbia, o lançamento da Diálogo Engenharia que une a mobilidade, estar ao lado da futura estação Guilherme Jorge, ao lazer completo de um verdadeiro condomínio clube inédito para o bairro. São mais de 30 itens de lazer em um terreno com mais de 6.000 metros quadrados, com plantas de 4 dormitórios, 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com suíte. Orbia, tudo ao seu redor, em movimento. Atenção, apaixonados por carro e por economia. A Duda Partes preparou uma condição especial para você. Mire agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Siga a página oficial da Duda Partes no Mercado Livre e ganhe 10% de desconto na sua próxima compra. Isso mesmo, novos seguidores da nossa página oficial no Mercado Livre têm 10% de desconto para comprar peças de suspensão, amortecedores e muito mais. Você que é inscrito no canal da JD House e acompanha o JD Cast tem uma vantagem exclusiva. Ganhe 10% de desconto na Duda Partes pelo Mercado Livre. Do pão quentinho, a carne suculenta, do queijo derretendo, ao toque final. Burger Mesh, Rua Emília Marengo, 357, Tatuapé. Fala, corretor! Começando mais um JDcast e hoje, Ricardinho, eu tô esperando há tanto tempo esse episódio que eu nem tô acreditando que tá acontecendo. É um episódio super especial, Rafael, um episódio íntimo e personal. Hoje a gente trouxe a equipe do Personal Diálogo, da personalização, para explicar tudo, mas tudo mesmo que vocês precisam saber para vender esse diferencial direitinho, principalmente nos lançamentos e nos remanescentes também, quando ainda pode fazer, porque ó, ele faz a diferença na mesa. É isso mesmo, nós vamos fazer um raio-x desse programa que é tão importante, que é diferenciado e vai fazer você ter mais argumentos na hora da venda, corretor. Mas antes de qualquer coisa, temos que curtir, né, Ricardinho? Exatamente. Então, para você aí, pessoal da Diálogo, que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscrevam, curtam, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações deste humilde canal, porque a nossa intenção aqui é só trazer o pessoal gabaritadíssimo para trazer a melhor conteúdo, melhor informação para vocês, porque a nossa intenção é o quê, Rafael? É sempre fazer você abrir a cabeça para vender mais. E mudar o seu mindset, que nem diz o Rafael. É isso aí. E sem mais delongas, vamos falar dos nossos apoiadores de hoje, Ricardinho? É isso aí, Rafael. Vamos hoje lá. a gente conta com o patrocínio da Diálogo Engenharia, porque tudo começa com diálogo. Então, para você, corretor, que ainda não prestou atenção lá no Oasis Santa Cruz, o nosso próximo lançamento, vá no plantão, porque ó, ele está lindo de viver e vai vender horrores. Então, vai lá, entenda todo o produto direitinho com os coordenadores, porque Oasis Santa Cruz, em breve, na prateleira aí pra gente já começar a vender. É isso mesmo. E para você se locomover, para ir e vir e enfrentar esse trânsito caótico, você amante de carro como eu, não pensa muito. Os melhores preços, peças de qualidade, o melhor atendimento, Duda Partes. Tá rolando agora aqui os anúncios aqui com promoção para quem é corretor, para quem é seguidor nosso no canal. E vamos logo começar esse episódio. Burger Smash, Rafael. Verdade, Ricardinho. Burger Smash, verdade. Nosso patrocinador fofinho, com um lanche de qualidade, a melhor hamburgueria aqui do Tatuapé. Se você não foi ainda, vá, experimente tudo que tem lá, porque vocês vão amar. Olha, eu já comi, são hambúrgueres artesanais, aberto todos os dias, e eu, que adoro cachorrinho, tenho espaço lá para você Pet friendly. Pet friendly, sempre esqueço. Pet friendly. Pet friendly. E outra coisa, é um lugar convidativo, familiar.
Tá aberto todos os dias. É isso aí. Vamos começar logo esse programa? Vamos começar apresentando a nossa convidada, Rafael. Verdade. Nós temos hoje aqui a caríssima Priscila Paz. Tudo bem, Pri? Tudo bom? E com Seja vocês? muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Mais longe, então. A gente fica lisonjeado por você ter sido tão receptiva, por ter atendido a gente, por ter aceitado o convite. É um momento tão especial nosso aqui do JDcast, que é um podcast feito pro corretor, né? Mas para todo mundo que está nesse momento, até clientes que estão nos assistindo, estão procurando fazer a compra da vida do melhor lugar do mundo ou um bom negócio sendo investidor. E é um prazer muito grande ter você aqui da Diálogo, que é a nossa parceiraça. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, né, para falar sobre esse diferencial que a Diálogo tem, né, que é o diálogo personal, e tentar trazer tanto para o cliente quanto para o corretor todos os esclarecimentos, todas as dúvidas que muita gente ainda tem sobre esse nosso diferencial aí na empresa. Mas antes da gente começar, né, Ricardinho, você ia fazer... Pode falar. Não, e tem. Hoje ela acha que ela vai sair daqui, cansada de tanto explicar esse serviço, porque... Ou revigorada. Ou revigorada, né? Porque é sempre bom falar do que a gente trabalha. E ela, só para contextualizar, ela é a coordenadora, né, da área de personalização lá da Diálogo. Então, ninguém melhor naquela empresa para falar e explicar direitinho o que é esse serviço para a gente do que a mãe da criança. É verdade. Mas antes de você falar dessa criança, desse programa maravilhoso, para trazer empatia, para trazer proximidade, conta um pouquinho da tua história. Quem é você? Conta como você chegou na Diálogo Engenharia. Conta um pouquinho da sua trajetória. Primórdios. Nossa, eu vou entregar a minha idade aqui. Imagina! Vamos lá. Eu tô na Diálogo já há 16 anos, né? Eu entrei na Diálogo justamente quando esse processo começou a ser desenhado dentro da Diálogo Engenharia, né? Com o diálogo personal. Então, antes eu tinha uma gestora, né? Que me fez a entrevista e me contratou porque ela idealizou, né? Muito sabiamente, né? Viu que no mercado estava começando a vir essa questão da personalização dentro das unidades, e por que não fazermos aqui também, né? Então, Sim. Na época Diálogo, quando eu entrei, sei lá, acho que tinham 6 empreendimentos por ano, né? 1 ou 2 empreendimentos personalizados, então era bem pouquinho. Mas eu entrei com esse propósito justamente de ajudar nessa questão, né? Ela era engenheira, né? Eu arquiteta, né? Começando a minha carreira, estudando como estagiária, mas é muito para ajudar lá nesse braço aí da personalização, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, né? E como a Diálogo cresceu, né? Então lá atrás a gente tinha às vezes um empreendimento por ano com a personalização, né, de 6 empreendimentos. Hoje a gente tem mais de 20 obras em andamento e a gente tem que olhar qual obra que não tem um diálogo personal. Até que você transparece muita calma, mediante a tanto serviço, hein? É muita coisa, mas eu gosto bastante do que eu faço. Eu gosto dessa ideia, né, de você idealizar uma coisa, apresentar para o cliente e ver depois o sonho dele concretizado em receber o apartamento de uma forma mais próxima do que ele idealizou. Né? Sim, sim. Então, eu tô, né, como eu disse, né, há 16 anos na Diálogo e trabalhando nessa área e sempre evoluindo, né? Então, como a Diálogo estava lá atrás quando entrei, como está hoje, já mudou muita... É outro cenário, é outra realidade, né? Você tem uma ideia de quantos projetos por quantos empreendimentos já passou o diálogo personal? Nossa, eu acho que mais de 30, né? Tá louco. É muita coisa. Nesses 16 anos. Eu lembro, assim, quando vai fazer quase 10 que eu tô aqui. E não era e é bem o que você falou, não era um serviço que estava em todos os empreendimentos. Então a gente ainda, a equipe de vendas também ainda, ela tem muito aquilo assim, tem o personal? Tem ou não tem? Tem ou não tem? A gente tinha que consultar os materiais para realmente entender se tinha o personal. E alguns empreendimentos o personal também não estava em todas as unidades, né? Estavam, às vezes, um exemplo fictício, hipotético. Às vezes estava nos apartamentos de 4 dormitórios, mas não estavam nos de 2 dormitórios. Antes existia isso, né? Então, geralmente eram empreendimentos de 4 unidades por andar e geralmente 3 suítes,
porque o personal entrava mais estrategicamente. No nicho, né? Pensando nesse nicho de cliente que traria um retorno maior, né, dentro desse processo. Mas aí isso foi entendendo, evoluindo e maturando. E vamos fazer o teste no de 2 dormitórios, ver como sai. E hoje a gente já tem muitos dados, né, para poder entender estrategicamente em que empreendimento a gente vai oferecer ou não, né? Qual região, né? Às vezes tem uma região que vai um pouco melhor. Uma grande ideia como essa, né, Priscila, deve ter nascido de uma necessidade, né, de alguma coisa que estava ecoando no meio Sim. de toda essa operação, né? Sim, tanto nos nossos concorrentes, né, nos vizinhos, e vinha essa necessidade do cliente de receber a unidade mais pronta, né? Porque isso, o cliente economiza tempo nesse sentido, né? Sim. Então a gente tinha empreendimentos que já tinham um número grande de pedidos de clientes de ter esse diferencial. Eu quero uma planta diferente, eu quero um acabamento diferente. Então começou a vir muitos pedidos disso, né? Então ele entendeu, vamos criar um nicho para atender esse cliente, vamos criar um departamento para atender esse cliente. Sim. Então veio muito dessa necessidade do cliente. Do cliente pedidos, mesmo, né? Dos pedidos que... E é um grande trabalho, né? Porque para os corretores ficarem muito cientes disso, é uma responsabilidade muito grande você fazer uma intervenção, uma reforma. Logicamente que quando você consegue fazer essa reforma com o pessoal que construiu, a margem de erro diminui muito, porque quem fez, quem executou, tem na mão o que foi feito, né? Não só isso, mas também a garantia, né? Porque você pensa, você falou que você é arquiteto, você já deve ter trabalhado com reforma. Sim. Todo mundo que já passou por reforma algum dia na vida sabe quão complexo que é. Então você tem... Traumático, a primeira palavra é traumático. Então você tem problema com o fornecedor, que pode te deixar na mão. Sim. Né? Você tem problema com aquele prestador de serviço de executar um trabalho que não... vamos supor, ele vai fazer uma intervenção num banheiro, aí ele tira o revestimento padrão e ele fura uma impermeabilização. Instala o piso depois de novo... Dá um tempo pra cá, o seu vizinho começa a reclamar que tá pingando. A filtração. No forro dele. Infiltração. Aí vai descobrir que o abençoado passou lá e fez. Às vezes o material também, né? Exato, exatamente. Sim. Então, pro cliente hoje, é muito mais cômodo você fazer direto com a construtora, porque você tira a responsabilidade da sua pessoa e passa pra construtora. Sim. Então, a partir dali... Né, você contratando o diálogo personal, você tem a garantia da construtora. Então, qualquer problema que possa ocorrer, porque a gente trabalha também para não acontecer, você vai acionar a construtora. E eu queria só voltar uma casa nesse tabuleiro, Rafa, só pra gente tentar começar uma coisa bem do princípio. Tá. O que é, para todo mundo entender de uma vez por todas, o que é o diálogo personal? Então, o diálogo personal, ele consiste em quais fatores para o nosso cliente, né? Quais opções para o nosso cliente. Então, hoje o cliente que tem no empreendimento dele essa opção do diálogo personal, ele, em um determinado momento da obra, ele vai ser convocado para fazer escolhas de acabamentos. Então, nós estamos falando de uma mudança de memorial descritivo. Isso. Então, ele tem acabamentos. lá... isso. Aí ele como tem opção. lá a opção do padrão dele continuar. Então, nesse momento, a gente tem um site que a gente contrata, né, para ele fazer essas escolhas online. Ou ele tem a opção de fazer fisicamente num showroom que a gente tem hoje, que é bem próximo de você. Aqui no Parque Diálogo, né? Isso, no Belém. E a gente está em processo de ter um showroom também lá na sede da Diálogo. E pela tua experiência, você acha tanto um quanto o outro fazer, ou você acha melhor a pessoa tá indo no showroom? Sempre indo no showroom. Porque na tela, você às vezes... Na minha tela eu vejo um piso bege de uma cor. Na sua você vai ver de outro, depende da sua configuração. Então, para uma escolha tão importante, a gente sempre frisa para o cliente que ele venha conhecer a gente, né? Tem a opção de tatear aquele piso. Textura, Exatamente, materiais. textura. Ver, a gente que costuma fazer comparação, se você colocar com esse tipo de madeira depois lá no futuro, quando você receber as chaves, como esse piso fica legal. Então fica um contato mais tete a tete. Mais rico, né? Isso, mais exclusivo, Sim. né, pro cliente. E ele não tá perdendo, né, Pri? Se a gente for falar grosso modo, ele não tá perdendo tempo, ele tá ganhando. Sim. Ele vai desfrutar de
montar e personalizar realmente junto com o profissional de vocês para estar deixando tudo do jeito que ele quer, né? Sim, aí voltando às escolhas, né? Então, o que nós fazemos, né? A gente tenta sempre oferecer opções de acabamentos. Quando eu falo acabamento, o que é acabamento, né? Então, é piso, né? É revestimento de parede, uma torneira diferente, um vaso sanitário diferente, uma bancada, né? Diferente, uma cuba diferente. Então, isso era É isso que é conforme o memorial, tem aquelas áreas que a gente coloca, banheiro já entrega com tal piso. E Priscila, isso até uma coisa que eu ia perguntar para você oportunamente, para deixar bem claro para todo mundo, o escopo do personal. Quando a gente fala de personalização, às vezes as pessoas entendem que eu posso fazer o que eu quiser no apartamento. Não é bem assim também, né? Não é. Você vai trocar um padrão de memorial descritivo por um outro padrão, de uma, se eu estiver falando uma groselha, você foi de kit diferente. De um kit, isso, um kit diferente. Mas, exatamente, são outras opções pré-formatadas. Eu sempre uso um exemplo bem esdrúxulo, mas que acho que dá para entender. Por exemplo, hoje eu tenho, sei lá, um revestimento, um piso na cozinha, que é bege, sei lá. O padrão dele é bege. Eu quero trocar ele para vermelho. Só vou conseguir trocar para vermelho se esse vermelho estiver um dos kits que o personal estiver me oferecendo. Se não estiver, eu preciso esperar entregar o empreendimento e trocar para o vermelho, certo? Exato, porque é isso, né? Eu considero que hoje a gente tem um número de opções até razoável para o nosso cliente escolher. Por que a gente não consegue abrir para cada um individualmente escolher? Porque você imagina hoje, no tamanho que a Diálogo está, com 500 unidades para o empreendimento, se cada um desses 500 é uma cor diferente, fosse escolher, a gente não consegue nenhum preço atrativo para o cliente, porque como a gente tem volume, a gente tem uma negociação melhor e eu consigo oferecer um custo melhor para o nosso cliente. Sim. Então, imagine, isso é uma loucura na obra de estoque, porque também a gente deixa esse material no futuro, para uma futura manutenção, no nosso estoque de manutenção. Sim. Então, imagina 500 opções diferentes de piso. Você não teria como atender todo mundo, né? Sim. E fora dizer... É insano você pensar em construir 500 unidades diferentes. Sim. Mas o que a gente... Vai ficar doidinho. Exato. O que a gente faz, né? A gente utiliza as opções... Quando dá, né? Porque às vezes até o produto que a gente colocou no decorado, naquele meio tempo de você oferecer o personal, ele saiu de linha. Era o que eu ia falar. Muitas vezes a arquitetura é que nem moda. Então, peças únicas como revestimento tem uma periodicidade que ela está efetivamente ativa no mercado. Tem alguns que são meio que atemporais, que é o cinza de sempre, mas é um muito específico, às vezes é isso que você falou, né? Ele fica um ano... E se não pegou muito e não teve muita venda, eles vão, tiram, né? Porque todo ano tem a revestir de acabamentos, sim, né? Sim. Você como arquiteto também sabe. Sim. Mas aí é isso, aí às vezes um produto não foi tão legal, eles vão e tiram de linha. Então pode acontecer isso não decorado. E eu acho muito legal isso que você está falando, Priscila, porque para o corretor, ele entendendo isso que nós estamos passando, né? Hoje que a gente também está numa leva que cada vez mais... está se colocando peças maiores e é uma concepção totalmente diferente, é uma cola totalmente diferente. Então, assim, é uma coisa muito específica, gente, porque tem que realmente ter padrões e níveis, porque assim a gente tem controle. Se for uma coisa muito fora, muito única, acontece todas essas coisas que a gente não vai ter controle, né? E é isso, a gente... Como tenta pregar opções tão decoradas, mesmo quando não tem, a gente põe algo similar, mais parecido, porque o decorado a gente entende que é onde o cliente entrou, se encantou, gostou e comprou. Sim. Então a gente sempre tenta... No mínimo aquele, né? Exato. Sempre pelo menos algumas coisas que dá para ser usado durante a construção, a gente colocar a opção desses pisos que foram oferecidos. Então, para pegar um ensaio com você. Então a gente falou de pisos, então pisos é um dos itens que vai ser oferecido no personal. Isso. Então, hoje o corretor que lê os piso frio, né? Basicamente, e piso frio hoje vai se pensar que os porcelanatos, mas se a gente pensar que hoje um apartamento ele entregue basicamente com porcelanato nos banheiros e na cozinha. Sim, né? Não tem, o resto é tudo, e terraço, porque o resto é tudo contrapiso. Então, piso de cozinha, piso de terraço e pisos de banheiro, um dos itens que o personal vai tratar. Sim, porém a gente evoluiu nesse sentido, que
Antigamente a gente fazia só essas áreas. Tá. Só que o que a gente entendeu? Hoje num decorado, você entra no decorado, você tem aquele piso, aquela cozinha toda integrada com a sala. Ah, o nivelamento. Não, da gente oferecer esse piso também. O piso da sala mesmo. Sala, sim. e hoje a gente oferece sala e dormitórios. Sim. Certo. Que é isso, às vezes o cliente, ele colocou. O que adianta ele colocar um piso na cozinha e depois na sala ele vai colocar outro, aí não encontra mais Não aquele encontra, mesmo às vezes o lote. tom da cor já diferente. fica diferente. Eu passei legal. por isso. Então, isso também veio de uma. Tudo é tentativa e entendendo o nosso cliente, né? Veio de uma necessidade, de um pedido do Marketing cliente. de experiência. Exato, e a gente fez, vamos testar uma obra, deu certo, vamos testar a próxima, e super funcionou. Que E legal. hoje, se a gente for pensar em questão de revestimentos, né, de acabamentos, hoje o cliente consegue pegar o apartamento praticamente completo. Que ele tem o piso tanto da sala, como também agora a gente está expandindo para fazer para os dormitórios. pros próximos E só uma empreendimentos. coisa, Rafa. Piso da sala eu entendo automaticamente como piso frio, né? Quartos, a gente tá falando de piso frio também ou laminados? Estou falando de piso frio. Piso frio. Laminados não Ainda estaria. não colocamos. Tá. Então é Aí é uma etapa um pouco diferente de obra, para eles entrarem, a gente ainda está estudando se... Eu tô tentando só para vocês entenderem, para o corretor entender até onde que o Ele cliente pode- pode chegar com o apartamento dele. Porque Sim. a gente bate muito nisso aqui, Priscila, no sentido de que o personal ele é um serviço inteligente e bom para o cliente, porque ele otimiza não só o trauma, né, da obra, mas tempo, né? Então, do dia que eu pego as chaves até eu mudar, tem um gap aí de dias, de meses, que basicamente é reforma, né? Reformas, e marcenaria, eu quero quebrar isso, quero quebrar aquilo, e se entende com arquitetos, e arquitetos Sim. não são... Não É, ia falar que não são tão fáceis, mas ela também é, então. Mas demanda tempo para tudo isso acontecer. Então, eu vou te perguntar de vários itens aí, à medida que você está falando, para eles entenderem até onde que o cliente consegue chegar. Aqui parou. Então, por exemplo, se o seu cliente quer pôr laminado no quarto, ele vai ter que pôr depois. A gente também não costuma colocar por conta... A gente entende que o porcelanato também ele tem uma resistência maior, né? O laminado é um que se molhar, Estufa. estufa. É. Né? Até que hoje no mercado existem, né? A gente fala mais de opções vinílico hoje, né? Que o vinílico até a gente usa em brinquedoteca, em áreas que ele até aceita. Mas a gente Paviflex, entende tal. que a durabilidade, né, não é tão maior, né, que igual de um porcelanato. Aí às vezes, eu tenho um cachorro. Aí imagina, o cachorro fez xixi, o porcelanato é muito mais fácil dessa A manutenção dele. da limpeza. Da limpeza. E a gente tem um custo muito atrativo no porcelanato do que no vinílico Sim, hoje, né? sim. Não, e tem mais algumas outras coisas, né? Eu acho que do nosso papo já inicial tá tão legal, porque você foi muito feliz e cirúrgica no que você falou, e eu acho que fica legal, Rica, pra gente falar para os nossos clientes que, por exemplo, estamos falando de piso, mas eu tô entendendo a linha de raciocínio do diálogo personal, que a matriz, o ponto inicial é o decorado. Em cima do decorado vão ter os mesmos materiais ou próximos disso, né? Que eu estou entendendo. E eu também concordo, a questão do porcelanato é uma coisa que não é difícil de estar aplicando, realmente a durabilidade dele é muito grande. O vinílico, ainda assim, é uma coisa consolidada, mas tem muita coisa, não é tão fácil aplicar. Ele... Só quem teve sabe. E às vezes com o tempo ele começa a desplacar, né? Então, então pronto. Né? E nos nossos decorados, hoje a gente também nos quartos, a gente tem colocado o porcelanato que imita a madeira, né? Sim. Então a gente também já tem... No decorado então estamos indo para essa linha, né? Do porcelanato. Isso é uma coisa, acho que é até legal pontuar, porque às vezes do jeito que ele tá falando, pensa que o piso é o mesmo que vai da sala, vai entrar nos quartos. Não é. Os kits, eles são formatados porque... Perfeito. Pensamos assim, isso é feito por arquitetos. Arquitetos
tem bom gosto para poder fazer as composições da melhor forma possível. Então não é que está, tipo, coloca o meu piso no apartamento inteiro, não é isso. Não, né? a gente tem essa escolha, então ele tem o kit. Então ele pode escolher, por exemplo, se ele quiser colocar um piso na cozinha, um na sala e o outro no dormitório, Ele pode. vai escolhendo do jeito que ele quer Aí é a fazer. opção dele. Se ele quiser fazer um quer- patchwork, se ele quiser fazer uma salada de cores, ele Dentro do tem que está sendo oferecido. dentro do que está sendo oferecido. Tem Certo. cliente que eu prefiro um piso na cozinha. A cozinha dele é fechada, um exemplo. Aí ele põe um piso na cozinha, às vezes até deixa o padrão. Isso é legal falar também. O cliente ele não tem a obrigatoriedade de personalizar tudo conosco. Ele pode deixar algum ambiente no padrão, algum item no padrão, por exemplo. A torneira, eu acho que não quero investir nisso agora, eu consigo trocar depois. A torneira eu consigo vou deixar no padrão. Mas eu mudo só a bancada. Então, os kits são separados por esses nichos, né? Então, kit de piso e parede, no caso da cozinha, tampo e a torneira é diferente. Sim. Então, ele pode mudar ou só o piso, ou só a bancada, ou só a torneira. Não, eu quero mudar. Tem cliente, às vezes, que eu tive contrato que mudou uma torneira, um exemplo, né? Vou mudar só uma torneira. Uma Mas torneira de um ambiente de um específico. ambiente específico, que deu um valor pequeno, mas é isso, a opção do cliente. E ele tem essa opção. e os ele tampos, Pri, e os tampos são o quê? É quartzo? O que é? É pedra natural? A gente usamos granito. Granito? Para cozinha, a gente usa quartzo por conta da resistência do material para esse ambiente. Aí já banheiro, eu já consigo usar mármore, branco prime, né? Legal. Um item composto pelo pó do mármore, né? Que é um branquinho também. Sim. Mas ele tem um preço mais atrativo e não precisa, porque o banheiro não precisa de ter a resistência que uma cozinha Sim. e uma churrasqueira exige. A parte térmica. Exato. É. Então a gente oferece essas opções dentro dos que a gente tem de granito, né? Que é essa pedra natural, Maravilhoso. resistência e tudo mais. E banheiros e lavabos a gente consegue oferecer opções de mármore, e cozinha a gente fica entre granito e quartzo Então- pela resistência. Então, só pra Eu marquei aqui simplificar. mais uma coisa, Rafa. Então, as bancadas também é outra coisa que a gente pode personalizar, e para quem ainda está se familiarizando, porque a gente tem muito corretor novo também, Pri. Então, Sim. às vezes pode parecer umas coisas que é meio óbvia pra gente, mas às vezes vale a pena a tradução. As bancadas, a gente está falando basicamente das pedras, né? Então, Que é a pia, a né? pia Vamos propriamente falar dita, pia, né? que é Então, o porque às vezes linguajar mais popular aí. a bancada é a pia, não necessariamente a cuba. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma personalização de uma bancada de banheiro, Aí tem uma cuba composição de outro cuba nível. também, que é o lavatório Pra do banheiro. A gente costuma fazer o kit, né? Que é uma bancada, popularmente pia, com a cuba. Por que a gente faz isso? Também aprendendo, né? Que às vezes na composição, né? Às vezes deixado para o cliente escolher, acabava dando incompatibilidade do que ele escolheu para um item e para o outro, né? Imagino. Então a gente começou a montar o kit já fechado Para para deixar- ajudar mais o cliente, né? Sim. Vamos pensar assim, mas para ajudar o cliente. Então, que nem o Ricardinho tá falando, só pra gente organizar os pensamentos, Pri, que tem que ficar claro pro corretor, até o presente momento que estamos falando aqui, né? Então, é revestimento dessas áreas que a gente comentou, né? Piso, parede, né? Das áreas molhadas, né? E também a gente teria a possibilidade de torneiras, né? Isso. Metais. Metais, Eu né? imagino um pouco Louças e metais, né? de arquitetura. Louças e metais, que torneiras e Os misturadores, os né? vasos. Registros, tudo isso, né? Que mais? E também você falou agora das bancadas, que são pias de banheiros e cozinha. Isso. E varanda. Que a varanda também. E varanda. Pô, legal, maravilhoso. Que tudo isso, e uma coisa que a gente sempre bate com o pessoal, é dizer as pessoas conhecendo o memorial descritivo direitinho do empreendimento, e lá tá bem especificado, sei lá, preto São Gabriel, que uma vez a gente até falou assim, preto São Gabriel, e Sim. olharam assim pra gente,
que é verde ubatuba? A gente começou a falar e a gente ficou explicando o que era. O que você ler no memorial descritivo do que diz respeito aos acabamentos, existe uma grande chance daquilo e futuramente, em determinado momento da obra, que a gente daqui a pouco explica isso direitinho, você vai ser convocado para validar se você quer aquele ou se você quer trocar, seja o ambiente inteiro, seja só uma pedra, mas logicamente, que eu tenho certeza, e até me arrisco a dizer, não sei se o pensamento tem lógica, o personal é quase que uma consultoria de arquitetura para o cliente, porque não adianta eu chegar lá e falar assim, eu quero a pia, eu quero trocar só a pia, só que a pedra e a pia não se conversam. Tô falando uma coisa que eu não sei nem se eu entendo. A pedra e a pia não se conversam, vocês vão entrar nesse circuito. Vocês vão chegar para o cliente e falar assim, ô, amigão, esta pia aqui, ó, esta bancada com esta pedra, essa bancada com esta cuba de sobrepor, não dá muito certo, né? Então, talvez fique melhor um gosto, mais agradável, mas a composição fica mais bonita se for isto com isto, não isto. Porque se eu posso pegar de kits diferentes, eu posso fazer isso. Eu posso pegar uma torneira do kit 1, a bancada do kit 2 e a cuba do kit 3. O que a gente tem um cuidado, às vezes, se é uma cuba de apoio. A cuba de apoio é o quê, né? Aquela que fica totalmente em cima da bancada, né? Já quando ele selecionar esse tipo de opção, só vai soltar para ele as opções de metais que são compatíveis com aquela cuba. Que vai dar certo. Cuidado para não escolher uma torneira toda High-My-Fly com uma cuba que seja pequenininha. Isso, a gente tem esse cuidado e no atendimento presencial a gente consegue dar uma direção melhor para o cliente do que ele escolher no site, né? Que no site ele meio que vai fazendo escolhas automáticas, né? Mais do gosto dele, e a gente não tem como ter esse filtro, esse tato, né, de conversar com o cliente, né? Mas no presencial a gente consegue ajudar muito. Tem uma coisa, Rafa, só um negócio, desculpa. Nada, fica só pra... Tem uma coisa, de metais, chuveiro não é um metal. Não é um metal de personalização. Não é um metal de personalização médio, que agora a gente tem a ideia de começar também a oferecer. Trazer o chuveiro. Mas o que entra muito o que tem no memorial descritivo. Então, no memorial descritivo não tem chuveiro. Não tem chuveiro. Sim. Eu tenho que entregar a torneira e os acabamentos de registro, que é o que vai ligar o chuveiro, né? Então, hoje, atualmente, seria... A gente chama de misturador, né? Porque é água quente e fria. Sim. Que as manoplinhas, né? Que a maioria dos nossos empreendimentos tem, né? A parte da torneira que abre a água fria e a água quente. Isso tanto para o chuveiro, para a composição do chuveiro, quanto para a composição da pia da pia. A linha que ele escolheu para o misturador reflete também nesse acabamento de registro no futuro, para que combinar. Porque não tem muito sentido. Estiver... combinando, né? Eu acho que é muito ilustrativo, né? A partir do momento que você tem um site, que você tem, vamos dizer, algo, o que seguir. Ou é isso. É como se fosse um menu. Você foi no restaurante, você tem a possibilidade de escolher, né? Tô falando a grosso modo, mas seria isso, né? É igual numa loja de roupa. Se você entrar online, você eu quero escolher roupa. Eu vou escolher uma blusa de um tipo, uma calça de outro. Mas na loja é diferente. Mas na loja é diferente. Você experimenta, não serviu, não ficou bem, olha de espelho. Exato. É a mesma coisa. Por isso que a gente sempre frisa que é importante o atendimento presencial, porque o cliente consegue realmente... sanar tudo, né? Tudo, as dúvidas, tanto conosco, porque a gente tem uma equipe de arquitetos, né, para atender esses clientes, como é isso, sentir a textura, ver, nossa, realmente, nossa... E é totalmente diferente, já atendeu né? o cliente de falar, nossa, no meu computador eu tava vendo esse piso verde, e era um cinza. Então, é isso, né? Você ter uma escolha tão importante e não ver pessoalmente... faz diferença. Faz diferença. O que eu ia falar, Rica, aquela hora, falando de bancada, eu percebo que um decorado é mais lindo que o outro e a cada lançamento vocês evoluem mais, vocês deixam cada vez mais bonitos os decorados e é assim que tem que ser. Percebo que às vezes tem cuba esculpida. Isso é uma opção? Daria para ser uma opção nas bancadas? Então, para lavabo a gente já sempre coloca. Sempre coloca. Sempre coloca.
vou explicar pro corretor que não tá entendendo. A gente também coloca, quando tem a opção não decorado, a gente também coloca. A gente só não coloca em cozinha. O cuba esculpida, gente, Ricardinho, é quando você tem um material e você usa o mesmo material para fazer a cuba. Então, uma cuba feita com o mesmo material, da mesma pedra. Então, fica uma coisa monocromática, fica uma coisa de uma cor só, fica muito lindo. E não é qualquer um que faz, e isso a gente poderia estar aproveitando, porque é qualidade, né? É uma coisa mais minuciosa, né? E eu acho que fica muito lindo. Nossa, é artesanal, né? É artesanal. Porque, imagina, é isso que você falou, esculpir. Ele faz artesanalmente, né? Sim. Assim, aquela bancada toda com aquela mesma pedra. Sim, e é linda. Nossa, os lavabos, eu fico cada vez mais apaixonado. Tem muito em lavabo, né? Costuma ter muito em lavabo. É o menino da visita, né? Tem que dar uma caprichada nele Tem sempre. que dar aquele tchan. Exato. Tem que caprichar o menino da Pelo visita, menos porque é lá que eles vão esse tem falar, que né? dar. Os outros Aquela podem deixar pedra trabalhar. ônix também tá envolvida? Porque vocês não colocam uma pedra ônix que bota uma iluminação atrás, ela fica não. meio translúcida? Não chegamos Essa aí não. ainda. Não, porque eu vi em alguns de vocês, eu fiquei encantado. Decorado. É. Tem uma Não, outra coisa que ela citou, Rafa. Então, só revestimento de parede, a gente tá falando basicamente também dos porcelanatos das áreas Sim. não molháveis, né? Molhada. Você falou de bacia sanitária. Bacia sanitária também é uma coisa que hoje é contemplada no personal? Sim, aí ele tem a opção padrão e tem uma ou duas, três opções. Posso trocar todas as privadas se eu quiser. Sim. E aí a composição dela também, de caixa, aí muda a composição inteira. É isso, ela tem o kit que a gente chama de bacia com caixa acoplada, né? Sim. Que a gente utiliza nos nossos empreendimentos. Então ele tem um kit padrão e ele tem um kit personalizado. Tem a opção de personalizar isso também. Na parte de... Desculpa, Ricardo, Não pode falar. Na parte de conforto tem alguma coisa, Pri? Tem os pontos que vão estar já nas áreas íntimas, nos Você quartos. usa ar-condicionado, ar-condicionado. Então, hoje, o que é legal da Diálogo é que, na maioria dos nossos empreendimentos, você já tem esse diferencial logo de largada, nem entra no diálogo personal, né? De você já ter dormitórios, já ter a infraestrutura, né, para ar-condicionado. Sim. Né? Aí o que a gente oferece, às vezes, quando tem carga, né? Porque quando fala em ar-condicionado, a gente pensa que é só sair colocando e tá tudo certo. Não é. Né? Mas não é bem assim, porque ele exige uma carga elétrica um pouco maior. Então, a gente, quando vai aprovar um projeto, né, na Eni, o que for, você tem uma carga por unidade que você considera. Então, nessa previsão, a gente já considera, aqui vai ter apartamento de 3 dormitórios e a gente vai considerar um exemplo, tá? Dos 3 dormitórios, cada um tem um ponto de ar-condicionado. Tá. Então, aí é previsto, a maioria dos nossos empreendimentos, mas aí vale sempre consultar o memorial descritivo, a gente já entrega com essa infra. O que é essa infra? Né, já é tanto a carga elétrica que eu acabei de falar, né, para ter naquele ambiente, como o dreno do ar-condicionado, que nada mais é um cano, né, que vai... A tubulaçãozinha que quando o ar estiver funcionando vai ficar pingando ali, ele vai direcionar para o ralo, né, para não acontecer ter um vazamento na sua unidade, como a rede frigorígena, que é o que vai gelar. Que é o aparelho propriamente dito. Aí né? a gente já deixa isso pronto, o cliente vem e instala depois só. E uma coisinha aí, não sei se eu vou falar nenhuma besteira, a gente tá falando, quando a gente vai falar dessa questão da carga, a carga para os aparelhos de ar-condicionado, a gente tá falando dos BTUs dele, ou não? Porque eu sei, não sei se eu tô... Pelo menos eu vou falar por experiência própria. Quando eu vou pôr aparelho de ar-condicionado numa unidade, por exemplo, na minha casa, eu tenho que consultar o manual. Geralmente o manual do proprietário tem essas informações também, porque a evaporadora, né, ela precisa ter 20 mil BTUs, não pode passar disso. Porque acho que o desempenho dela não é o mesmo. É alguma coisa relacionada à carga daquela unidade, não é? Não só isso, que o BTU nada mais é o que ele consegue atingir na questão de gelar aquele ambiente. Então a gente calcula pelo tamanho, pela metragem quadrada daquele ambiente. Então, um dormitório de tantos metros quadrados vai atender uma capacidade de BTU, que é aquilo que ele consegue
atender nessa questão Na climatização. da climatização daquele ambiente. A gente Mas fala... Então chegar e colocar aparelho, por Aí exemplo. é importante seguir o que foi projetado para aquele Sim, ambiente, porque isso também é o que você falou. Se você colocar um aparelho maior, vou colocar isso aqui, ó. vai interferir também na carga. E não tem essa necessidade, né? Porque nos projetos já é feito esse estudo, né? Para saber que aquele ambiente atende... Você vai gastar mais, Exato. vai gastar mais desnecessariamente. Isso, exatamente. É bem o que você está falando, Pri. Por exemplo, Rica, vamos supor que aquele ambiente tem tantos metros quadrados, ele já está trabalhando para aquela área. Então ele vai falar, por exemplo, só para o corretor que estiver em casa fazer uma conta, você me corrige se eu estiver errado, para cada metro quadrado a gente fala de 600 BTU de potência. Entendeu? Então, assim, quando você fala em 9.000 BTUs, então você mais ou menos calcula a área do lugar. Geralmente quadrada. o dormitório é 9.000 BTUs. 9.000 BTUs tal, e com tranquilidade. Para ficar claro, não adianta, não é você chegar e comprar uma turbina de avião para colocar em cada um dos dormitórios, porque não precisa. Então, se o cliente quer um quartinho gelado, a gente tá desligado agora aqui o ar-condicionado, mas eu sou um cara que gosta do low, sabe quando chega no 15, aí não tem mais, ele escreve assim, low. Eu gosto daquela temperatura. Eu não preciso superestimar o que está projetado, não é porque no manual tá falando aqui no máximo, olha, 9.000 atende, eu vou comprar uma de 20.000. Você só vai colocar um peru, uma azeitona num prato fundo, porque não precisa, porque só tá gastando a mais. Beleza. Tá. Uma outra coisa, Pri, uma das coisas que obrigatoriamente a gente tem que fazer durante a venda dos apartamentos, principalmente agora nos lançamentos, né, são as escolhas de planta, que já é um pontapé inicial, pelo menos num primeiro entendimento, já para encaminho a personalização, porque eu já olho mais ou menos o que eu quero de configuração de apartamento e este plano de necessidades aqui, ele me atende melhor do que o original. Então hoje a Diálogo ela apresenta lá N opções de plantas, que isso impacta diretamente em elétrica e hidráulica, né? Então, basicamente. Elétrica é uma coisa que o personal atende, por exemplo. Eu posso chegar com vocês e falar que eu quero criar mais 10 tomadas dentro da minha sala? Legal esse ponto você ter citado, porque além dos acabamentos, a gente tem a opção do personal de opção de planta, né? Ou melhor, de layout, né? De você poder modificar a parte luminotécnica? Não só isso, né? Então você tem a opção de personalizar a sua planta, vamos dizer de uma forma mais clara. Então é isso que você falou. Hoje a Diálogo já dá várias opções de planta para o cliente, né? Então você tem empreendimento que tem 8 opções de planta, tem opção até que a gente apresenta no decorado, e é muito importante que para ele seguir com a escolha do acabamento, primeiro de tudo na vida ele tem que escolher a planta. Por isso que é importante a gente escolher já na venda. Então é isso, na venda e na personalização ele também tem a oportunidade de alterar se ele quiser. Mesmo os empreendimentos que não têm um diálogo personal, a gente tem um processo dentro da Diálogo que é de confirmação de opção de planta. Sim. Que às vezes é isso, naquele lançamento, naquela... Né, só vai no decorado. Muita gente no mesmo ambiente acaba assinando uma opção que às vezes nem ele pensou e raciocinou sobre aquilo. É isso mesmo que eu quero? Então a gente tem esse processo de confirmar essa opção de planta. Se não é dentro do diálogo personal, a gente faz esse processo antes dessa escolha do acabamento. Isso para todas as unidades? Todas as unidades. Então, desculpa. Então, para o lançamento, porque isso é uma coisa que a gente bate bastante. Olha, marca a opção de planta, marca outra opção de planta. Se eu esqueci de marcar aí, foi a opção de planta padrão, por exemplo, do apartamento, em algum momento vai ser validado se é aquilo mesmo que você quer. É importante também agora para os corretores, eles frisarem isso para o cliente. Se não é isso que você quer, entre em contato com a construtora o quanto antes para fazer essa confirmação ou alteração. Porque hoje a gente trabalha muito na era digital, então a gente manda e-mail ou tenta ligar e tudo mais. Você atende a todas as ligações que você recebe hoje? Porque é marketing, né? Às vezes a gente
só ignora. Então, às vezes a gente fica atrás desse cliente e a gente não consegue ter acesso a ele. E é isso, às vezes a gente recebe tanto e-mail de propaganda que a gente não para. É muito lixo. Analisar uma hoje, coisa né? real. Exato. Então, isso tem sido até um problema assim, pra gente, que às vezes a gente não consegue ter acesso ao cliente, né? Então, se o corretor ajudar a gente nessa questão, ó, primeiro, vai ter o diálogo personal do seu empreendimento. Se você tem interesse, já procura a construtora. E também do cliente ter esses dados atualizados conosco corretamente também, né? Que às vezes pode acontecer a gente teve clientes que às vezes lá no final não recebeu a confirmação que teve a Bitse porque o e-mail dele estava errado, né? Então, isso também é importante de ajudar nessa questão do cliente. Se você quer... entre em contato com a construtora. Se você não recebeu o contato da construtora nesses primeiros meses, entre em contato com a consultora para poder Para fazer a confirmar. validação. Então, o processo de escolha de planta ainda na venda continua sendo importante, não é? A Sim. partir de agora todo mundo vai assinar padrão. Exato. Continua batendo importante na isso, opção, mas porque... quando não, exato. Tá. E ainda voltando no que eu te perguntei, eu posso personalizar a personalização? Pode. Eu posso chegar e colocar isso, por Exatamente. exemplo, eu já escolhi Aí a o que opção, acontece? agora eu quero mexer na opção. Exato. Aí às vezes é isso. Às vezes mesmo todas essas opções, o cliente quer uma coisa diferenciada, mudar uma parede de lugar, isso que você falou, acrescentar a tomada. Como que você falou, você deu até um número, 10 tomadas, eu posso acrescentar? Depende. Sempre quando o cliente quer fazer uma alteração, vem pra gente essa questão e a gente tem que consultar o nosso corpo técnico para saber se é possível ou não. Sim. Tecnicamente. Tecnicamente. Tá, Então, não que não- às vezes o cliente quer mudar um ponto hidráulico. Tem um mas é estudo, tudo né, isso. para ver a possibilidade. Exato, porque a gente sempre fala isso muito, né? O prédio foi dimensionado para atender aqueles pontos, né? Mas se não, a gente consegue atender mais ou não, é isso, a gente tem que fazer essa análise junto ao o corpo técnico, né? Às vezes sim, voltar no projetista de elétrica, a gente tem folga para acrescentar ponto? Tem, não tem, aí a gente volta com o cliente. Folga de carga mesmo. Isso. Porque eu tenho na minha cabeça, assim, por exemplo, que hidráulica é sempre uma coisa muito complicada de se personalizar. Olha, vou mudar o ponto da hidráulica do apartamento. É o mais delicado. Porque eu mudo praticamente a hidráulica do prédio, né? Porque eu tenho que fazer um desvio na tubulação, porque eu quis puxar. Se eu estou falando besteira, eu quis puxar a torneira daqui, da esquerda, colocar lá na direita. Esta mudança me implica uma mudança interna, que o cliente não vê também, que é desviar o encanamento. E o desviar o encanamento, se eu não estiver falando nenhuma besteira de novo, e desculpa, eu vou falar várias vezes isso daqui, porque eu não sou o arquiteto da mesa, você perde pressão de água, porque você começa a criar desvios, cotovelos no encanamento que você prejudica o desempenho como um todo do sistema. Não para atender um desejo de um cliente, você acabou impactando outros 99, né? Então, algumas mais coisas não são delicado, né? possíveis. A hidráulica é o mais complexo de alterar. Não que não dê para fazer algumas coisas, mas tem muita coisa que a gente fica limitado, justamente você falou. Que envolve prumada, envolve fluxo de água. Exatamente. Uma coisa que eu acho que está muito legal o nosso papo é assim, a gente fez um overview de muitas coisas legais, mas para o corretor, né, Rica, que ele está nos ouvindo e ele está anotando porque ele quer aprender e quer mandar bem, não quer errar quando tiver com o cliente, é o seguinte: quais são as dúvidas mais recorrentes no meio desse processo? Que o cliente está fechando que o corretor está fechando com o cliente, e aí muitos corretores chegaram para mim, eu não sei se esse produto tem personal, se não tem, em que momento falar com o cliente. Então esse time das coisas, o que seria o operacional do fluxo das coisas, seria importante você falar. E só para entender, não sei se eu entendi bem, essa parte do ar não está dentro do diálogo personal, né? Não está envolvido. E você também comentou do que mais essas alterações, essas adições de elétrica também não estão. É uma personalização da personalização, né? Mas nesse momento que o cliente ou faz a confirmação da opção de planta ou está dentro do nosso processo de acabamento, ele é alertado, né? Tem um ponto de atenção, você quer mudar a sua planta? Tá. Né?
Tá. Às vezes ele nem precisa ver, porque ele já tem esse desejo, ele já aciona a gente bem antes, logo após a venda. Eu acredito que deva Mas ser. é isso, ele tem essa opção, mas Tá. o que é uma dúvida que acho que é dos corretores e que eu tava já aqui na minha cabeça para eu frisar, é que tudo isso que eu tô falando tem um custo, né, óbvio, porque esse custo a construtora vai ter que contratar essas pessoas para fazerem todo esse Estudo, processo, né? esse estudo, né, e a gente, como tem a gente tem os responsáveis de elétrica, de hidráulica do empreendimento que emite RT, a gente contrata eles para fazer um projeto exclusivo para esse cliente. Para atender a necessidade dele. Exatamente. Então, além da planta de arquitetura, do layout que vai ser gerada, né, a gente também tem essas plantas que a gente chama de complementares, né? Que é isso. É até o ponto. Aí você fala, se não mudar o ar-condicionado, às vezes, um ou outro, às vezes muda o ponto de lugar, um exemplo. Consegue ajustar. E aí a gente tem que consultar também se vai perder carga, né, vai perder capacidade para se você vai mudar esse ponto ou não. Então, a gente trabalha muito em conjunto com esses projetistas, né, que são, a gente chama que são as plantas complementares, né, que é elétrica, hidráulica, de ar-condicionado e tudo mais. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Na verdade, usar até o que você referenciou, Rafa, que eu acho que uma coisa que ficaria bem legal para todo mundo entender. Vou partir de um princípio, Priscila, de um lançamento, que é o dia zero de um negócio. Tentar traçar uma linha do tempo, mais ou menos, de quando que acontece essas coisas, né? Porque a gente tem inúmeras informações rolando. 6 meses depois começa a personalização, 6 meses depois começou a obra, 6 meses depois começou o lançamento. A obra começa 3 meses depois. Não, a obra começa 6 meses depois do lançamento. Então, para a gente tentar orientar melhor as pessoas, primeiro tem uma validação de planta, pelo que você me colocou. Vamos fazer de conta que a comunicação funcionou e as pessoas Todo mundo elas olharam o e-mail que elas Falando a receberam. mesma língua. Essa validação de planta, considerando de um dia X para você, ela é em quanto tempo, a partir de qual evento no empreendimento? Considera a partir do que a obra começa. Então, a obra começou. A gente considera 6 meses após o início da obra para convocar esse cliente para começar a ter esse primeiro contato com o nosso cliente do diálogo personal. Então, para todo mundo tentar entender direitinho. Quando a obra vai começar, saiu o alvará de execução, primeira coisa que a construtora faz, tapou o empreendimento. Tapou o empreendimento, teoricamente, a obra está começando, daquele ponto, 6 meses, validação de planta. Geralmente é isso que ocorre. Ótimo. Então aí tem a validação. Depende, tem obra que tem um tempo de fundação um pouco maior, tem obra que é até menor, que a gente às vezes tem que ser antes nesse processo, mas assim, de base, assim, né, de média, de tempo, seria... Até 6, mais do que isso não passa. Não sei. Pode até passar, mas travado... sim, acho Uma média, vai. Uma média. Tá, uma média dos 6 meses. Mas o cliente, desculpa, Ricardo, muito legal o que você está falando. O cliente que fechou, ele tem um link que ele pode estar acompanhando isso daí, ó, como se ele pudesse... Ele tem hoje o portal No portal, do cliente, né? o portal, sim. Ali ele consegue ver toda a evolução da obra. Eu tô então até ele consegue colocando- acompanhar por ali, né? Eu tô até colocando isso Legal. na mesa, Priscila, porque no lançamento isso é muito fácil das pessoas visualizarem. No remanescente não é tanto, porque o remanescente já começou, né? Então, por exemplo, um corretor que está chegando agora, ele está indo pro bosque. Ele quer saber, eu posso ainda oferecer Exatamente. profissional? Então, Entendi. assim, eu tenho que considerar que 6 meses, até 6, vamos colocar assim, velho, até 6 meses de quando tapumou o terreno, a Diálogo deve fazer essa comunicação de planta. Então, se começar a chegar num momento que o cliente não percebeu, é bom que ele entre em contato, porque provavelmente ele perdeu alguma comunicação que chegou para ele. Passou disso, a opção de planta já não é uma coisa que dá mais para fazer, porque a obra já vai estar com aquela lista a unidade 11 constrói desse jeito, com a definição da planta, né? Então, passou de 6 meses, planta não é uma coisa mais que tá para mexer. Então, depende da Não é o fase. ideal, né? Não é o ideal, mas depende da... Porque é isso, né? A obra, ela vai... uma escada, né? subindo Ela vai rápido. subindo e aí sobe muito rápido. Mas, às vezes, vamos supor que daqui 6 meses a gente começa a alvenaria no primeiro tipo, que a gente chama que o primeiro tipo seria a primeira unidade com apartamentos. Sim. Né? Sim.
e daqui um tempo maior que eu vou estar lá na última. Então, se daqui 8 meses o cliente lá da cobertura, um exemplo, ainda quiser fazer alguma coisa... Ainda deve dar. Enquanto não subiu, enquanto talvez não deve chegou fazer. na unidade dele, Existe uma possibilidade. existe uma possibilidade. Mas o Tem ideal, que né? consultar. Tem que consultar. Tem que ver se isso dá realmente, mas... por Dá pra favor, tentar ver. consultem. É lógico, ideal, não vamos né? cravar a pedra que dá pra fazer. Consulta, não venda sem saber. Mas eu já penso assim, tipo, a gente não tem um não completo. Vamos ver em que fase que eles estão. Chegou na sua unidade, né? Com relação ao acabamento, já não funciona tanto assim. Porque hoje o acabamento Que era tem minha- um prazo maior de entrega. Então, se você for pensar também de você recebendo um produto, entregar, a gente pode comprometer o cronograma da obra. Tá. Sim. Então, por isso que às vezes a gente não... Ou eu já cheguei com o acabamento naquela unidade e não tem mais o que fazer. Já instalei o padrão e, infelizmente, Sim. o cliente vai... Geralmente a escolha de acabamentos, o personal agora puro dele do memorial descritivo, ele geralmente acontece em quanto tempo depois do encerramento da opção de planta? 2 meses mesmo. Então é um processo meio subsequente. Exatamente. É sequencial. É que até uma questão dos clientes, às vezes, que chegam, nossa, mas por que tão cedo, né, que vocês estão oferecendo? Mas aí a gente sempre argumenta dessa questão do acabamento, né, que imagina, ele tem um prazo para chegar, Sim. aí eu tenho um prazo para executar, né, e é isso, né, primeiro tem que fazer o piso, para depois colocar a bancada, o vaso sanitário e tudo mais. Se a gente não seguir exatamente o cronograma numa sequência, a gente não conseguiria entregar a obra no cronograma. Pri, Entendi. deixa eu te falar uma coisa pra vocês. É até uma sugestão, tá? Eu acho que tá sendo muito legal o episódio que a gente tá fazendo aqui com você. Mas eu não sei, e até queria também a tua opinião, Rica, se a gente tivesse um material ilustrativo para o corretor. Porque o que você tá falando aqui pra gente é tão legal, e eu acho que a gente pode eliminar tanto ruído de comunicação e transformar isso em argumento para a gente poder vender mais. É tão legal o diálogo personal que ele merece que a gente use e abuse e evidenciar ele o máximo possível, no sentido de um material exclusivo para o corretor. Porque assim, a gente está fazendo um podcast, muita gente vai aprender, mas vai ter muita gente que não viu, vai ter muita gente que infelizmente não tem essa informação e tem que ser mais mastigado possível, pensando pela ótica do corretor. Né? Sabe, até que eu acho, até em defesa agora da própria Diálogo. Quando se lança um empreendimento, não sei se eu estou errado, já existe uma premissa de que vai ter o personal naquele empreendimento, por causa do padrão dele, por causa até do modus operandi agora da Diálogo. Mas não necessariamente ainda sabe-se o que vai ser oferecido lá dentro. Então, por exemplo, eu não sei se eu vou oferecer uma pedra amarela ou uma pedra cor-de-rosa. Ah, sim. Então, eu acho que se o corretor conseguir entender a essência do negócio, prazos, as coisas que ele não se apegue ao branco, não se apegue ao bege, não se apegue ao vermelho, ilustrativo. né, ao ilustrativo. Mas olha, metais, bancadas, vaso sanitário, pedras, revestimentos, Sim. plantas, são coisas possíveis de você colocar na mesa para o seu cliente para deixar a unidade dele mais com a Definida. cara dele, né? Por isso que a gente está até colocou o íntimo e personal, né? Porque apartamento, por mais que tenho 500 apartamentos no prédio, mas cada apartamento é de um jeito, cada apartamento funciona de um jeito. Se o corretor conseguir passar isso para o cliente, e os clientes vão questionar isso, eles questionam isso, porque as pessoas querem um apartamento com a sua cara, né? Se eu conseguir explicar a essência, a Diálogo depois com a equipe dela, com toda a comunicação que eles têm lá, eles vão falar exatamente o que vai acontecer agora. O corretor e o cliente precisam entender o seguinte, que talvez, aqui pelo que eu coloquei, em menos de um ano do lançamento, porque hoje as obras começam super rápido, né? Então, É rápido. a gente lança 3, 4 meses depois, já estão querendo derrubar tudo já derrubam os plantões para começar a construir. Então a gente está falando de um intervalo de lançamento de quase de um ano, de quando começaram as vendas, para o personal já entrar e encerrar praticamente. Então, para quem está entrando agora e vê as obras em construção, precisa entender se aquela obra não passou desse prazo de um ano já, do lançamento, por exemplo. Pegar um exemplo bem prático. A gente lançou em fevereiro ou março, Grande Diálogo Parque da Moca e o Landmark. O Landmark foi tapumado semana passada.
né? Então, pegando no que ela falou, tá pro meio Landmark, 6 meses. Começou o cronômetro da opção de planta. Então, para todos os corretores que venderam o Landmark, se os clientes estiverem falando com vocês, acompanhando a sua até obra, porque provavelmente eles vão falar do Oasis para esses clientes, ó, atente o seu cliente de que se ele quer fazer ainda, se aquela opção de planta que ele escolheu lá atrás, lá em fevereiro, não é ele mudou o que ele queria. 6 meses. E aí, ó, corre e aciona diálogo para te trocar. Porque até o final do ano, provavelmente, ele já vai passar pelo processo de acabamentos. Se não for no final do ano, talvez no começo do ano que vem, que vai dar mais ou menos essa janela de 6, 8 meses. Isso, Acho que até fevereiro deve dar mais ou menos o personal. Então, as primeiras obras que nós lançamos esse ano, no prazo de 1 ano depois do lançamento delas, o processo do personal já deve estar encerrado. Mesmo a obra sendo entregue daqui 2 anos, porque é o que você falou. O personal eu não consigo, não é porque o apartamento não está construído ainda que é possível mudar o acabamento dele. A planta, a gente consulta para ver se dá. Agora, o revestimento, não necessariamente porque você já fechou isso numa compra, num pacotão, no lote que você fechou anteriormente da negociação. O lote, é isso, a gente comprou no mesmo lote, né, e numa negociação também diferente, porque é o preço que o cliente está pagando quando ele contrata aqui. Você sabe que tudo vai se reajustando, né? Mão de obra, material. O preço lá na frente já é outro, né? Sim. Então, O legal é que vocês compram para 1, 2, 3 produtos, né? E o legal é que o cliente pega o preço, quando faz o processo da personalização, e para quem não entendeu ainda, tudo que nós estamos falando de personalização mudou o padrão, tem um custo. Exato. Pode ser assim, é bem mais barato do que se eu for numa não quero falar se nenhum você nome. for colocar na conta esse material, a mão de obra, todos os insumos, argamassa, rejunte, proteção de piso e o pulo do gato aí, que é um acompanhamento de um arquiteto, porque hoje a gente tem um arquiteto alocado em cada obra para acompanhar a execução desse apartamento. Tá. Se você colocar tudo isso no custo, sai muito mais barato mesmo. Mais barato. Sim. E é isso, com a garantia da construtora. Então, aí são aqueles pontos bem comerciais de fechamento de mesa. Então, eu estou vendendo serviço diferencial porque ele está lá. Diálogo personal. E a gente fala, não, aqui tem um diálogo personal. Diálogo personal é isso, ó, personalização da modificação dos Se a gente tivesse acabamentos. uma projeção e falar, você está economizando tanto. Então, mas não tem, mas não precisa talvez fazer muita conta para saber que vai ficar mais barato, porque ela vai comprar em lote. É diferente de eu ir é que eu não quero falar o nome da loja, mas ir numa loja de material de construção e comprar 10 caixas de piso, vai me sair um preço diferente do que uma construtora que vai comprar 200 mil caixas de piso. É diferente. Porque ela compra num lote muito maior, ela ganha preço. Então, esse preço aí é passado de uma forma muito mais atraente para o cliente, que financeiramente, que acho que é um dos primeiros pontos positivos que eu consigo ver, porque o primeiro ponto positivo que eu consigo ver, não, dos pontos positivos que dá para efetivamente ver, é custo. É mais barato eu usar o personal do que eu deixar para fazer depois. Ah, sim, Se com você certeza. colocar na conta isso tudo que eu tô falando, né? Porque às vezes o cliente vai no literal, né? Material aqui, material lá. Mas calma aí, no metro quadrado tá custando mais caro fazer com você. Mas por que isso? A gente sempre explica. Tem uma composição por trás. Tem uma composição de preços, de insumos, de administração, né? Do atendimento da pessoa que fez, que te ajudou a escolher, da pessoa lá no futuro que vai acompanhar a sua unidade exclusivamente, né, para executar o apartamento da forma que você contratou. Que ele ia ter todo esse custo depois. Exato, exatamente. Não é uma coisa que ele vai fugir. Exatamente. Você vai ter uma mão de obra que é sua, você vai ter que contratar um arquiteto, provavelmente porque hoje todas as reformas que você vai fazer em prédio, eles exigem que você tenha Tudo, um RT para troca de piso, para tudo. Então, o cliente, acho que é importante colocar isso até para o corretor, ele tem que fazer esta conta para ser algo justo, Sim. de comparativo. Sim. Se ele ir assim, não é chuveiro por literal, chuveiro, material torneira por torneira. dá diálogo com fora, ele vai falar, putz, o seu tá mais caro. Sim. Mas se ele fizer essa conta, né, de tudo isso que eu tô agregando aqui no que eu vou entregar para ele, com certeza o nosso preço é mais atrativo. E não é só preço, aqui você falou no começo, é segurança, é tranquilidade. Quanto vale o seu tempo? O tempo. Hoje, na correria que a gente Sim. tem no dia a dia,
que vale uma pessoa, você não tem que ficar tendo dor de cabeça de acionar pedreiro, acionar arquiteto, ou seu vizinho de baixo começar a reclamar que você estourou uma tubulação porque você estava trocando uma bancada. Vocês dois que são arquitetos, assim, numa conta bem rápida, assim, quanto tempo vocês acham que o cliente ganha? De prazo realmente, de otimização de Nossa, tem obra mudança. que dura um ano. Mudei recentemente para o empreendimento e tem cliente que ele pegou lá junto comigo e ele ainda está reformando. Né? Eu acho que pelo menos aí uns 6 meses de antecipação você ganha, porque você imagina, se você fizer tudo com isso, a gente está fazendo até dormitório. A gente tem o dia da medida, que você pode antecipar a marcenaria de medição, né? Sim. A questão de medição para você já startar a produção da sua marcenaria. Quando você receber chaves, você começa a montar. Vamos supor aí que demore 30 a 45 dias para montagem de marcenaria. Então, vamos chutando assim por cima, em 2 meses você já estaria morando. E uma coisa legal para colocar, Rafa, para até assim, a gente pensando, dando tiscas, jatos assim para os corretores entenderem. 6 meses de obra são 6 meses de condomínio, que a pessoa vai estar pagando sem estar morando. Se eu conseguir otimizar 4, porque 2 levaram, e fica, acho que o personal é executado durante a obra, não é pós-obra. Então, não é um prazo a mais do habite, né, da entrega de chaves. Quando ele for fazer a vistoria do apartamento, ele vai ver do jeito que ele já escolheu no personal. Então, não é que depois vai entrar isso daí. Então, se ele é financiamento, sei lá, se todo esse processo final de finalização com a construtora for rápido, né, tá quitado e receber as chaves, o prazo dele mudar, basicamente, vão ser as coisas que estão faltando. Talvez a marcenaria, porque só vai poder entrar depois, né? Então a marcenaria... mobiliário, essas coisas. Até já tem no apartamento. Então, não é que você vai pegar as chaves e mudar, porque ainda tem algumas coisas que você precisa fazer. Marcenaria é uma delas. Mas o tempo que você vai ganhar com tudo isso, se a conta ainda não faz sentido para você do porquê o personal, pega o condomínio. O que você vai pagar de condomínio durante esse 1 ano que ficou em obra é um dinheiro que você poderia estar morando lá. Você poderia estar pagando e já está morando no apartamento. Então você está pagando em algum outro lugar, porque você está morando em algum lugar. Você está com o seu empreendimento pronto, você está pagando pelo uso dele, né, pelo condomínio, mas você não consegue usar ainda porque você está com um transtorno, que é uma palavra ótima, um transtorno ainda em cima da sua reforma. Outro negócio legal que eu acho que, aproveitando o que você está falando aí da questão de estar pagando, né? O que é legal também é que hoje a personalização, o cliente consegue pagar até a obra. Isso também é muito importante. Então tem essa 24 meses para pagar. Tem essa flexibilidade. Então, imagina você recebendo as suas chaves, tendo que contratar a marcenaria, comprar mobiliário, eletrodoméstico e ainda tem que pagar a reforma para demolição e aplicação do novo material. E geralmente mão de obra, você sabe, é um no ato e um no final. Você não tem essa de parcelar. Material ainda você consegue, né? Você vai numa Leroy da vida e parcela em 12 vezes aí, não sei. Sim. Mas mão de obra não tem muito isso. Não. Eles pedem um na largada. É isso aí. Acabou. É 50 no começo e 50 no final. Então, 60, cliente, 40. Isso também é muito. Quando coloca tudo isso nessa questão do preço, entendeu? Faz diferença se você contratar o diálogo personal, porque isso ainda você vai ir pagando. Eu acho que vale. Com os pagamentos das parcelas, né? Eu acho que vale muito a pena e eu acho que é ainda melhor do que a gente tá falando, porque assim. É bem parcelado mesmo, né? Até a entrega da chave. Então é isso. A gente tá falando por exemplo, temos obras em 40. 24, tá falando de obras agora com prazos até grandes. A gente tem um parcelamento, então é um acréscimo irrisório, é um acréscimo pequeno que dá pra pagar tranquilo, dá pra fazer uma tremenda numa personalização e não sentir. Exato. Deixar um apartamento quando você bonitão. For pegar as chaves, você imagina, você já pagou toda aquela parte que você falou, né, traumático, transtorno, né? Você já pagou por tudo aquilo e agora é isso, com a marcenaria. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha pro diálogo personal. Posso ser sincero com você? Vou ser sincero. Vamos dar trabalho pra Priscila. Nós temos que realmente fazer, porque
porque assim, eu não tenho nem dúvida que é muito melhor fazer com esse programa do diálogo personal, não tem dúvida nenhuma. Só que eu acho que ele ainda é muito melhor do que a gente está falando, porque assim, é uma loucura o cara fazer uma intervenção na casa de outra pessoa e é difícil eu falar isso, me dói um pouco falar isso porque eu amo essa área. Mas está muito difícil. Gente, vocês que estão assistindo, corretor, cliente, está muito difícil mão de obra de qualidade. Sim. Então, quando a gente passa para uma construtora que está há mais de quase 40 anos aí no mercado, fazendo a Zona Leste inteira, fazendo... Gente, não é só benefício no bolso, mas é dormir tranquilo. É você poder fazer um investimento da melhor lugar do mundo e você saber que vai estar sendo realizado com material bom. Hoje em dia, você compra às vezes material, você quer economizar, você pega às vezes Veja aquela torneira no site eu não da gosto de China. Barato sai caro. O barato sai caro, você vai colocar um porcelanato. Passei no site da China, vi aquela torneira linda, maravilhosa. Falei, vou comprar ela e vou instalar no apartamento. Você vai ter que esperar o apartamento ficar pronto. Pois E é. torcer pra que ela funcione. Na Shopee, né? Você vai comprar o porcelanato da Shopee, você vai ver aquele negócio deteriorando. Pô, não é assim. Oxidando. É. E, Rafa, acho que tem uma coisa que vale a pena a Pri também colocar, que é a questão que ela comentou bem no comecinho da fala dela e a gente acabou ainda não trabalhando, a garantia. Porque tudo isso a gente está falando, né? É uma gleba de serviços, de mão de obras e materiais, mas que ainda tem um item que é uma chancela principal, que é a garantia da construtora em cima daquilo. Então, para quem já teve a oportunidade de ler um manual de proprietário, né? Então você tem lá as garantias de cada Perfeito. de cada coisa. A tabela, né? Exatamente. Da hidráulica, você tem tanto tempo, Então, né? isso é o fato de você ter personalizado, a sua garantia não foi perdida, né? Então, vê se eu tô falando alguma besteira. Eu não fiz nada no meu apartamento. Resolvi trocar o meu piso do banheiro. Peguei um martelo e pá! Quebrei o piso. Perdi a garantia na hora, da consultora. Eu não nem visito. Se eu fiz isso durante o personal, quando eu receber o meu apartamento, que é o momento que eu peguei a posse, a garantia começa a partir de lá. Então, se são, eu não lembro o prazo, mas são 3 anos, 5 anos, 2 anos que seja, já é com a personalização. Então, não é só otimização de tempo, não é só otimização de custo, mas é a segurança que vocês estão falando, é garantia. Sim. Se der algum problema, primeiro que eu estou resguardado, porque eu não quebrei nada, não bati, dei um martelinho em nenhum lugar. Sim. E quem vai executar a manutenção É a própria é a consultora. que construiu. Não vou precisar chamar um pedreiro de fora. É a consultora, porque faz parte da garantia Rica, do negócio. falando pro corretor, falando para quem tá vivenciando isso, quem já viveu, preciso mexer numa tubulação, preciso mexer em hidráulica, o cara vai mexer e aí ele fura uma tubulação, fura uma aprumada, já é BO, já é BO. Eu também, quando estava fazendo reforma, para mim, acho que a parte mais delicada é marcenaria, onde acontecem os maiores problemas. Esse lance que você fala do dia da medição é vital. Você ter a plantinha, ter onde passa tubulação seca, tubulação prumada. Marcenaria ainda não é um item, né? Que o personal trabalha. Ainda não. Ainda. Ainda não. Ainda não, mas é uma coisa a ser falada. Mas, por exemplo, assim, parte de elétrica, parte de hidráulica, não dá para errar. Você tem que dormir tranquilo. E você tendo essa equipe para ver, um arquiteto dá diálogo para ver isso daí, daí é ouro. É ouro. Ô Pri, e perguntar uma coisa pra você, porque é tudo lindo, maravilhoso que a gente tá falando aqui, mas você recebe N clientes, atende todos os clientes e todos os empreendimentos. Eu tenho certeza absoluta que alguém chegou lá e falou pra você assim, mas me falaram que eu podia fazer isso. E eu não posso fazer. Né? Então, assim... As regrinhas, né? Porque às vezes a pessoa fala que tem chuveiro e não tem chuveiro. A gente já falou isso várias vezes aqui. Se você ler o memorial descritivo e não estiver escrito chuveiro, não fale que tem chuveiro, porque não tem chuveiro. Não adianta que não tem chuveiro. O que aparece, se você tivesse que dar uma bronca na gente, literalmente, falar assim, gente, cuidado com isso. O que chega de, às vezes, alguns problemas lá que a gente poderia mitigar agora na origem? Olha, essa instrução, ela não é bem assim.
ela é assado. O que você poderia corrigir com a gente de desvio de caminho que talvez a gente esteja tendo agora? O que temos que falar com clareza para o cliente. O que acontece? Às vezes chega cliente falando que o corretor me prometeu que eu poderia fazer a personalização a qualquer momento. Já vimos que não é bem tem um assim, prazo. porque tem um prazo. É um ponto importante. Tem uma janela, na verdade, para fazer, né? Tem uma janela, tudo tem prazo, né? Porque é isso, como eu prazo expliquei, ideal. cronograma e tudo mais, a gente não consegue realmente fazer tudo a qualquer momento, né? Sim. Que costuma mais de aparecer também. Às vezes é isso às vezes tem um empreendimento que tem ou não um diálogo personal. Então, às vezes já o corretor achar que automaticamente tem, e não, a realidade não é bem assim, porque hoje a Diálogo tá crescendo muito e tem os empreendimentos que têm usos mistos, né? Sim. E tem diversos usos residenciais, existem um HIS, um HMP. NR. Exatamente. E é importante prestar atenção em qual realmente o item, né, que agora a gente está até colocando no memorial descritivo, qual é a torre, né, o uso, né, que vai ter o diálogo, esse diferencial. Então, hoje para saber se tem, geralmente, eu particularmente olho no material publicitário, porque as meninas de marca coloquem um carimbo lá. Mas se personal. lá falhar, hoje a gente já tem no memorial descritivo tem a informação também. Descritivo, tá. Né, que vai ter o diálogo personal, por exemplo, só na torre 2, ou só na torre 1, ou na torre 1 e 2. Exato. E quando não tem, a gente também está dizendo, que não tem. Aqui não tem. Então, acho que é isso que é muito importante, que às vezes o cliente cria aquela expectativa e tudo mais. Tem alguma regra marcante ou não? É exatamente desse jeito que você falou, e são essas áreas mesmo, e temos que, aprendendo com o episódio de hoje, entendemos a linha do tempo, que é essa. Exato. Atualmente funciona dessa forma e a gente atende estrategicamente. Chegou um diferencial, o produto que vai ter naquele empreendimento, junto com a diretoria comercial, vai entender. Nesse empreendimento vai ter esse diferencial da churrasqueira, do ar-condicionado. Então, é um item diferencial mesmo da construtora. Então, estuda se, nesse empreendimento, vamos colocar. Naquele outro empreendimento, não vamos colocar. Então, é um diferencial mesmo para cada empreendimento, se vai ter ou não o diálogo personal. Isso foi uma coisa que até a gente explicou uma vez, Priscila, quando a gente falou dos projetos, até dando uma pincelada sobre as linhas, né? Então, quando entrou os RAIs, né? Por que entraram os RAIs? Porque foi uma mudança de memorial descritivo, né? Que houve, e isso, pelo menos na minha concepção, automaticamente a personalização, ela passa também por uma mudança, porque existem outras coisas agora que a personalização vai atender. Aí a gente veio com os Monans, com os Gran Rai. Aí os Gran Rai vieram com outro tipo de memorial descritivo. Personalização teve que se adaptar também, especificamente. Estamos nos Monans, que até eu marquei aqui, que é uma curiosidade até para todo mundo entender. O Monan Moema, né, até onde o Le Parc, por exemplo, também, eram empreendimentos que eles praticamente vinham pelados, né? O Le Parc era um empreendimento que existia muito na venda dele, a questão de você trazer um arquiteto para poder fazer esse projeto de apartamento junto. E o de Moema também, ele passou muito por esse discurso. Como é que funciona a personalização nesses empreendimentos de alto padrão? Porque a Diálogo, ela está mudando cada vez mais o degrau da escada, né? Ela está subindo os degraus da escada, os empreendimentos estão ficando maiores, estão ficando em bairros mais... estamos na Anália Franco, estamos na Moca com apartamentos de 290, 170, 190 metros. Os apartamentos estão ficando grandes. O público está mudando, né? Estamos cada vez com clientes mais exigentes, que querem cada vez mais personalizados os apartamentos, né? Não quero, às vezes, nem o padrão que está sendo oferecido, porque eu quero alguma coisa diferente. Então, para esses empreendimentos de altíssimo padrão que a gente está tendo da casa agora, como é que o personal funciona, né? Como é que vocês trabalham? Então, como você falou, é um altíssimo padrão e ele exige um atendimento mais exclusivo para esses clientes, né? Então, a gente consegue abranger um pouco mais a personalização. Esse cliente, em específico, ele costuma já ter o arquiteto dele. Tá. Então, o arquiteto que já fez uma reforma X para ele, fez a reforma da casa de campo dele, da casa de praia, já tem uma relação. E a gente solta um pouquinho diferente. Então, essa questão da planta entra um pouco antes do acabamento. Tá. Porque a gente
entende que tem um período maior para tratar, né, dessa... Então, logo de largada, né, no início das obras, a gente já tenta convocar esse cliente para resolver. entender, esse é o layout atual, você vai seguir com isso? A oportunidade de você trazer o seu arquiteto para fazer as modificações em conjunto. Então, a gente trabalha meio a 4 mãos aí com o arquiteto do cliente. O melhor é definir antes para depois subir, né? E não perder tempo. Que aí esse cliente geralmente muda ponto de hidráulica, e se você entra antes, para questão de furação de laje e tudo mais, né? Se for mudar alguma coisa, a bacia não é aqui, é lá. Então, quanto antes a gente conseguir entender com essa modificação do cliente, para a gente conseguir atender o máximo possível, né, a gente se antecipa, né? Mas a essência do serviço é a mesma. É a mesma. Né? A regra, fora dos prazos... Trabalhamos com os kits, não muda nada, coisa. então... O que muda é que esse perfil de cliente, ele tem um costume maior de mudar muito a planta. Sim, porque ele quer personalizar ele o personalizável. Mudar, então é isso. Ele muda completamente a planta dele. Então, o Monomômia que você falou... É um sucesso de personalização, né? A gente tem mais de 60% do empreendimento hoje. A gente fala assim, qual o apartamento que não é personalizado? A gente tem muito mais personalizados. Exato. O que não tá vendendo. Exato, que a maioria é personalizado. Então, a gente tem até 2 arquitetas nesse empreendimento, né? Para tratar de uma forma diferente. Né? A gente faz um atendimento completamente exclusivo para esse cliente, né? Tá vendo? E você tem... Muito legal, Ricardo. Tá louco. Eu tô esmerilhando aqui com os pensamentos. Mas me conta uma coisa, tem alguma história legal que você gostaria de dividir desse programa tão interessante que é o diálogo personal com o cliente, que foi uma coisa legal, que foi uma coisa fora da caixinha? Bom, que legal. Acho que tem recentemente, né, a gente fez o Dia da Medida, agora eu não vou me recordar, acho que foi no Oasis. Que teve uma cliente, né, que entrou, já estava com os acabamentos instalados e ela se emocionou, né? Isso, a pessoa que atendeu passou isso para mim depois, com o que ela estava vendo ali, né? Então, pra gente, né, como arquiteto, ver a pessoa concretizar um sonho, né, de se emocionar, nossa, tá além do que eu imaginei. Que bom. Aí paga qualquer esforço que foi feito, né, da pessoa receber aquele apartamento, nem receber, né, porque do Dia da Medida ainda tá em obras, né, sim, mas já visualizar aquilo que ele escolheu lá, sei lá, 2 anos atrás. Fez sentido pra ela, né? Nossa, e ela gostar daquilo, nossa, ficou tudo perfeito, e se emocionar. Pra gente, né, muito gratificante e dá um combustível pra gente continuar fazendo o nosso trabalho como a gente tem feito. Que bonito, né, Rica? Muito bem legal, viu? E eu sou um cara curioso. Qual que é o futuro desse programa? Tem alguma novidade boa, quentinha pra você falar pra gente? Alguma evolução? Então, algum de plus? Novidade, Fala, Pri, vamos? Eu não posso falar Pri, coisa, que isso? Porque você já é da a casa. gente ainda tá estruturando isso com a nossa diretoria, né? Então, mas eu posso dizer que vem coisa muito legal para ir. 2.0 do personal. Né? Não tem nenhuma palhinha, nem um cheirinho. Quer expandir. Vai deixar numa situação de bico. Não, eu me comprometo aqui. Dá certo. Se ela falar aqui, eles vão repetir pra todo mundo. Exatamente. Ainda mais se o que a gente já fala, né, às vezes, né, vocês falam um pouco diferente. Então, eu prefiro segurar, mas o que eu posso dizer é que tem novidade, né, pra... Quando tiver, você volta aqui para contar pra gente? Pronto, com certeza. Mas tá, tem coisa boa vindo por aí, né? Vamos dizer assim. Personal 2.0. Quer deixar algum recado pros corretores? Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, espero que vocês tenham absorvido tudo, né? O que eu falei. Vocês são o nosso primeiro vendedor, é o corretor, né? Do diálogo personal. A gente faz a venda depois, mas acho que é muito importante vocês sempre frisarem, né, no empreendimento, quando tem, né, obviamente, que tem um diálogo personal, que vocês vão ser convocados em tal data, se não for, já procura, porque a gente costuma também anotar, né, o cliente que já tem interesse é um que a gente já anota, já deixa seu telefone que você tem mais contato, o e-mail que você mais visualiza, né, então,
E esclarecer, né, tudo que a gente oferece, todos esses diferenciais, o que é o tempo para o cliente, o que ele ganha, o que ele ganha de garantia. Eu acho que o recado que eu tenho é que a gente precisa muito de vocês, que vocês divulguem muito o nosso trabalho, né, o Diálogo Personal. Se tiver qualquer outra dúvida, alguma sugestão, a gente também está super aberto, né? Porque é legal a gente ter esse feedback de vocês. Sim. Quando vocês atendem o cliente, acho que faltava isso, aquilo. A gente está super aberto, né, a receber esse feedback para a gente construir algo maior juntos também. Aproveitando que você está falando, corretor, você que está assistindo, quem estiver assistindo e está com dúvida, manda agora para a gente aqui nos comentários, manda para mim, manda para o Ricardinho que a gente replica aqui para a Pri e com certeza vamos sanar essas dúvidas e vamos vender mais. Não é isso, Ricardinho? Aí, a gente tá cheio de lançamento ainda até o fim do ano e ó, o personal ainda vai ter muito trabalho com a gente. Pri, muito trabalho. Meu, no bom sentido, no bom sentido, no bom sentido. o que é bom vai embora rápido e você foi cirúrgica hoje. Foi um prazer ter te conhecido, simpatia total. Eu que agradeço. Obrigado, pela viu? oportunidade. É bem legal. Obrigado, A gente se encontra nessas andanças de novo lá na Dona Eduardo Souza Aranha. Sim. Mas eu estou acompanhando lá, estou vendo a obra que estão fazendo lá, aliás, o escritório. Para quem não foi na Diálogo ainda, a Diálogo está... Eu mesmo quero conhecer. Quando você vai me levar? Demais, o escritório ficou muito bonito. tem Ficou muito bonito. Será uma honra recebê-lo. Ficou muito bonito. É um prazer. E aqui um presente singelo, mas de muito obrigada. carinho. Agora você é uma membra Honorária. honorária, você é uma Honorária. JDcaster. E obrigado por tanta simpatia, você falar com uma simplicidade e falar de maneira muito clara, passando informação boa para a gente estar vendendo mais. E principalmente, Pri, de você dispor do seu tempo, né? Sim. Porque não é fácil, né? Eu conheço a rotina de vocês e sei o quanto o fato de você ter se deslocado até aqui para passar mais de uma hora e meia com a gente aqui. É verdade. Explicando uma coisa que pra gente é tão importante, né? Porque é capacitação da equipe, né? Não deixa de ser um treinamento, por mais que a gente faça num modelo de conversa, mas é uma forma da gente treinar a nossa equipe. Se você ter aceito de prontidão pra cá, já pra gente é um ganho enorme da importância que se dá para isso daqui. Então, pra gente, de coração, para nós dois aqui, os dois condutores desse humilde programinha, valeu mesmo, obrigadão mesmo. Viu? Obrigado. Imagina. Você é o símbolo agradeço. aqui, você é a imagem hoje humanizada do diálogo personal. E os corretores, quando tiver dúvida, vão lembrar de você, essa moça aí simpática, Ela tá sempre jovem. no lançamento, hein? Se vocês não verem no lançamento, pega lá no cantinho. Queria perguntar isso aqui pra você. Ô, Pri, como é que é? Mas é isso aí, gente. Obrigado, foi muito bom. Aprendi muito aqui com você. A gente dividindo. Obrigado, Ricardinho. Você tá cada vez melhor. Tá cada vez mais fofo. Ele tá cada vez mais fofo. Eu vou falar uma coisa pra você. Fora das câmeras, que eu até esqueci. É o dia inteiro assim. É o dia inteiro assim. Então, eu não sei o que tem nessa essência dos arquitetos, que esta pessoa tem um lado emocional muito forte e eu tenho que lidar com isso. Eu que sou publicitário, que deveria ser o lado mais emocional, eu não sou. Ele Que é exatas, eu que sou humanas, está Aqui é o melzinho, aqui é o limãozinho, aí deu certo. Mel com limão. Ficou bom, deu equilíbrio. É bom. Mel com limão nem sempre é bom, não. É bom sim. Para. Gente, e nessa descontração, e nessa brincadeira, e nessa informação tão boa, a gente está finalizando mais um JD Cast com muita informação. Gente, a gente quer que vocês vendem cada vez mais, que estejam cada vez mais informados. Quem está informado está mais seguro e vende melhor. Não é verdade, Ricardo? Então, por isso, não percam quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, mais um inédito, quentíssimo, inovador episódio do JD Cast. Até lá. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.